Olá, pessoal, tudo bem? Então, vamos partir aí para a correção dos exercícios da última aula. Bom, vamos fazer então o cálculo do número de oxidação de cada uma das espécies envolvidas aqui nesse processo, né? Então, eu tenho aqui o bromo, substância simples elementar, carga zero. No caso aqui do hidróxido de sódio, o sódio em compostos tem carga 1+, o oxigênio carga 2-, o hidrogênio aqui carga 1+, aqui de novo o sódio carga 1+, o bromo carga 1-, aqui o sódio novamente carga 1+, todo o composto de sódio, o sódio sempre tem carga 1+, o oxigênio 2- vezes 3, 6-, para zerar a carga desse composto aqui, o bromo tem que ter carga 5+. Hidrogênio tem carga 1+, oxigênio tem carga 2-. Bom, o que a gente nota aqui? A gente nota que houve mudança na carga do bromo aqui, mas também houve mudança da carga do bromo aqui. Então, conforme a gente discutiu na nossa última aula, esse é um exemplo em que eu tenho um processo de auto-redox, onde o bromo está oxidando e está reduzindo ao mesmo tempo. Ele está sendo agente oxidante e agente redutor ao mesmo tempo, né? Num processo de auto-redox, a substância, a espécie química, ela é oxidante e redutora ao mesmo tempo, né? O Br2, nesse caso, é oxidante e redutor ao mesmo tempo, né? Então, o que acontece? Qual é a consequência disso? É que esse material aqui ele não pode entrar na nossa tabela de óxido-redução, que a gente vai fazer agora, né? Ele fica de fora da tabela. Porque, segundo aquelas regrinhas que eu passei para vocês, eu não posso ter na mesma tabela, né, um material que tenha números de oxidação aí repetidos, né? Bom, então eu vou trabalhar com o NaBr e com o NaBrO3. No caso do NaBr, do bromo para o NaBr, a carga diminuiu, então ele reduziu. Ele reduziu um elétron. Então, na nossa tabela, eu já vou colocar aqui de uma vez o NaBr, né? Já o nosso NaBrO3, a carga dele saiu de 0 para 5+, ele oxidou. Porque a carga aumentou, né? E aí eu vou utilizar esses valores para poder fazer o cálculo dos números de oxidação. Então, no caso do NaBrO3, são 5 elétrons vezes 1, que é um átomo de bromo, 5. No caso do NaBr, eu tenho 1 elétron vezes um átomo, 1. Esses são os coeficientes. Então, eu vou colocar 1 aqui na frente e 5 aqui na frente. E agora eu parto para o balanceamento. Então, vamos lá. Eu tenho aqui 6 sódios. 6 sódios. Eu tenho aqui 6 bromos. 5 e mais 1 aqui, 6. Então, 3 vezes 2, 6 bromos. Partindo agora para os hidrogênios. Eu tenho aqui 6 hidrogênios. 3 vezes 2, 6 hidrogênios. Conferindo pelo oxigênio. Eu tenho aqui 6 oxigênios. Aqui eu tenho 3 e mais 3 oxigênios, 6 oxigênios. Então, a equação está balanceada. Foi pedido para que vocês fizessem o somatório dos coeficientes. Então, vamos marcar aqui quem são os coeficientes dessa reação química, que são os menores números inteiros possíveis.
Aqui, esse aqui, esse aqui, esse e este. Né? Então, vamos lá. Fazendo a soma. 3 e 6 são 9. Com mais 5, 14. 15. E mais 3, 18. Então, o somatório dá 18. Né? Em questões objetivas, eles contam que a pessoa esqueça desse número 1 aqui, ó. Né? E aí, o que acontece? Quando a pessoa esquece desse número 1, ela pega e faz a soma de maneira incorreta, né? Então, eles costumam colocar como um distrator de questão, né? O número 17 no lugar do 18, que a pessoa se esquece daquele número 1 ali. Tá joia? Bom, partindo agora aí para o nosso próximo exemplinho. Bom, nessa equação, então, eu tenho um caso diferenciado, que agora eu vou trabalhar com íons. Então, calculando os números de oxidação. O ouro aqui, substância simples elementar, 0. Esses outros átomos aqui, eles não são substâncias elementares, eles são íons, então a carga corresponde à carga do próprio íon, né? Então, vamos assinalar aqui um menos, aqui um mais. Os outros, aqui o íon nitrato, a carga final dele tem que ser um menos. Então, o oxigênio tem carga 2 menos, vezes 3, 6 menos. Para que aqui fique um menos, a carga tem que ser 5 mais para o nitrogênio. Então, cada nitrogênio tem carga 5 mais. Do lado de cá, o cloro tem carga 1 menos, vezes 4, 4 menos. Para que aqui fique com 1 menos, o ouro tem que ficar com carga 3 mais. Então, cada átomo de ouro fica com carga 3 mais. O nitrogênio, nesse composto aqui, o oxigênio tem carga 2 menos, vezes 2, 4 menos. Então, o nitrogênio tem que ter carga 4 mais. Aqui o hidrogênio é 1 mais, vezes 2, 2 mais. O oxigênio tem que ter carga 2 menos para zerar. Bom, quem mudou aqui, então? Mudou o átomo de ouro, que saiu de uma carga 0 para uma carga 3 mais. A carga aumentou, então o ouro oxidou. No caso, 3 elétrons. Já o nitrogênio, ele saiu de uma carga 5 mais para uma carga 4 mais. A carga diminuiu, então ele reduziu um elétron. Então, o que vai acontecer? Eu já tenho aqui o agente oxidante e o agente redutor. O ouro é o agente redutor. Por quê? Porque ele provocou a redução desse nitrogênio aqui, né? No íon nitrato. Já o íon nitrato, o NO3-, é o agente oxidante. Por quê? O nitrogênio aqui reduziu, então ele provocou a oxidação do átomo de ouro. Por isso ele é um agente oxidante, né? Agora, a escolha dos nossos materiais para poder compor a nossa tabela. Eu vou escolher entre o ouro e esse complexo aqui, né? De ouro. E eu vou escolher entre o nitrato e o NO2. Vamos começar, então, a escolher entre esses dois aqui. Entre NO3- e NO2, tanto faz, porque tanto o NO3 quanto o NO2, o nitrogênio tem atomicidade 1. Então, vamos colocar aqui o íon nitrato. Já entre o ouro e esse complexo de ouro aqui, eu vou escolher qualquer um dos dois, porque o ouro aqui tem atomicidade 1 e do lado de cá também. Então, vamos escolher, para todos os efeitos, esse íon complexo.
Então, vamos ver como é que ficou aqui em cada caso. O ouro. Ele oxidou 3 elétrons, vezes um átomo de ouro, 3. Já o nitrogênio, ele reduziu um elétron, vezes um átomo de nitrogênio, 1. Então, esses são os coeficientes, 1 e 3, porque não tem como simplificar esses dois. Então, eu vou colocar os coeficientes aqui na frente. 3 aqui, 1 aqui. E agora eu procedo o balanceamento. Então, um átomo de ouro do lado de cá, um átomo de ouro do lado de cá. 3 nitrogênios aqui, 3 nitrogênios aqui. Aqui eu tenho 4 cloros, então, 4 cloros do lado de cá. Agora chegou a hora de acertar as cargas. Aqui eu tenho uma carga negativa. Então, do lado de cá, eu também tenho que fazer aparecer uma carga negativa. Só que aqui eu tenho 7 cargas negativas. Para eu fazer aparecer uma carga negativa, eu vou ter que tirar 6 cargas negativas. Então, eu vou multiplicar aqui por 6. Porque o que vai acontecer? Ó, eu tenho 6 positivos e tenho 7 negativos. Total, uma carga negativa. Concorda? 7 negativas, 6 positivas, uma carga negativa no final das contas. Continuando. 6 hidrogênios. 3 vezes 2, 6 hidrogênios. Conferindo agora pelos oxigênios. Eu tenho 9 oxigênios do lado de cá. E do lado de cá eu já tenho 6. E mais 3, 9. Acabou o balanceamento. Bom, fazendo então agora o somatório dos coeficientes, conforme foi pedido. Esses são os coeficientes. Eu tenho que considerar inclusive os coeficientes unitários. Então, eu vou fazer o somatório. Aqui, 1 e 3, 4. E mais 4, 8. E 6, 14. E mais 1, 15. E mais 3, 18. E mais 3, 21. Então, esse é o somatório dos coeficientes mínimos inteiros possíveis para esta equação. Bom, nosso próximo exemplo vai ser essa outra equação iônica. Então, fazendo aí o nosso balanceamento, vamos começar calculando a carga de todos os elementos químicos das substâncias que estão aqui, né? Então, aqui, o somatório tem que dar 1 menos, né? Então, o oxigênio tem carga 2 menos, vezes 4, 8 menos. Para que aqui seja 1 menos, o manganês tem carga 7 mais. O ferro aqui, ele tem carga 2 mais. O hidrogênio tem carga 1 mais. Manganês, carga 2 mais. O ferro, carga 3 mais. E aqui, hidrogênio 1 mais. Oxigênio 2 menos. Né? Bom, quais foram os elementos químicos que mudaram durante o processo em termos de números de oxidação? O manganês, ele passa de uma carga 7 mais para uma carga 2 mais. A carga diminuiu, então ele reduziu. No caso, ele reduziu 5 elétrons. E o ferro, ele passou de uma carga 2 mais para uma carga 3 mais. Ele oxidou, porque a carga aumentou, 1 elétron, certo? Isso torna, né, o íon permanganato, que é esse MnO4 menos, é oxidante. E o íon ferro 2 mais, né, chamado também de ferro 2, é redutor. Bom, nosso próximo passo, traçar aí os ramais, traçados, né, os ramais aí de oxidação e redução, fazer a nossa tabela. Quem vai para a tabela? Vai para a tabela essa substância ou esta, e esta substância ou esta.
Entre ferro 2+ e ferro 3+, tanto faz. Então, vamos colocar aqui o ferro 2+. Entre permanganato e manganês 2+, também não faz diferença. Então, vamos colocar manganês 2+. E vamos lá fazer o cálculo. Então, no caso aqui do ferro, você tem um elétron vezes um átomo de ferro, 1. E no caso do manganês, eu tenho 5 elétrons vezes um átomo, 5. Vou colocar esse 5 aqui na frente e esse 1 aqui. Então, eu já sei que aqui eu começo o balanceamento com 5 e aqui eu começo o balanceamento com 1. E agora é fazer aí o balanceamento via tentativa. Um manganês. 5 átomos de ferro aqui, 5 aqui. Agora os hidrogênios. Repare que eu tenho aqui as cargas, né, positiva e negativa, né? Do lado de cá, eu tenho 2 cargas positivas com mais 15 cargas positivas aqui, ó. Eu tenho 17 cargas positivas. Eu tenho que fazer aparecer aqui 17 cargas positivas também, né? Só que eu tenho que considerar que eu já tenho uma carga negativa aqui. Concorda? Então, vamos lá. Olha só, aqui eu já tenho 10 cargas positivas. Para eu ter 17 cargas positivas, eu vou ter que ter 8 mais aqui. Por quê? Porque aqui, ó, 10 com 8, 18. Menos uma carga negativa, 17 cargas positivas. Certo? Então, 8 íons H+. Então, do lado de cá, se eu tenho 8 hidrogênios, 4 vezes 2, 8. Conferindo pelo oxigênio, eu tenho 4 oxigênios aqui, e aqui também eu tenho 4 oxigênios. Acabei o balanceamento da equação química, certo? Bom, o último passo vai ser o somatório. Então, vamos lá fazer o somatório. Eu vou pegar todos os coeficientes. Não posso esquecer dos coeficientes unitários, né? Porque eles também fazem parte da soma. Então, vai ser 1 e 5, 6, e 8, 14, 15, 20 e mais 4, 24. É o somatório dos coeficientes mínimos e inteiros do balanceamento dessa equação química aí, tá joia? Qualquer dúvida, pessoal, é só vocês me procurarem aí no nosso chat, né? Também aí durante a nossa aula, se vocês tiverem alguma dúvida, algum problema aí, é só falar que a gente está às ordens, tá joia? Muito obrigado aí pela atenção e até mais.